Acho que eu vou trocar a luz. Oi, gente, boa noite. Estamos iniciando a live aqui, aguardando o Luiz Carlos. Oi, Leonora. Sherman, tá todo mundo aí? Vamos aguardar o Luiz Carlos. Desculpem aí se eu tiver um pouquinho rouca, mas é porque eu dei muita aula essa semana. Então, essa coisa de falar, né, e é aula por Zoom, às vezes a gente força muito a garganta. Oi, Ângela. Oi, Alê. Tudo bem? Gente, eu não sei vocês, mas tá um friozinho, né? Mudou o tempo. Estamos aqui esperando o Luiz Carlos de Carvalho. Coração para você também, Alê. Deixa eu ver se ele já está solicitando. Por enquanto, não. Art Miller é Márcia? É você, Márcia? Pois é, Dalbinha. Pontualidade britânica. Estamos só esperando o Luiz. Ele já deve estar chegando. Ah, já está aí. Luiz, solicita a entrada, meu amor. Ah, já solicitou. Deixa eu ver se é ele. Ok. Pronto. Gente, meu som tá bom? Oi, Julinho. Oi. Olha ele aí. E aí, meu bom? E aí, meu bom? Meu som tá bom, gente? Porque hoje de manhã um teste e tava meio baixo. Tá beleza, então. Essas mãozinhas significam que tá bom. E aí, Luiz, que bom te ver mais uma vez. Então, daqui com a Márcia que eu estava ficando nervoso. Sempre dá um nervosinho, né? Porque a gente não está acostumado com essa mídia, né? Somos a galera de encontros, de exposições, de rua, de praça, enfim. E essa mídia a gente usa muito para trabalhar, né? Fazer nossos projetos, mas conversar e estar todo mundo junto, assim, é meio complicado, dá um certo nervoso mesmo, né? Dá uma certa estranheza. Meu horário estava diferente, né? Os horários Exato. do Eu computador. acho que o herói tem um outro fuso. Tem. Aliás, até um outro fuso artístico, mas depois a gente fala disso. É... Gente, para quem não conhece o Luiz Carlos de Carvalho, acho difícil, muita gente conhece o Luiz Le Barba, né? Eu tenho uma imagem assim do Luiz,
como pessoa, como artista, né? De uma pessoa, imaginem uma pessoa andando pela vida, pelos caminhos da vida, né? E parando em esquinas, em praças, em bares, em cafés, nas casas das pessoas, nos museus, enfim, onde quer que ele esteja, ele vai deixando ele vai imprimindo as suas experiências com tintas pelo caminho. Então, eu vejo aquela grande cadeia de cores e tintas que ficam como um espectro das experiências do Luiz por esses espaços, né? E ele é um caminhante, eu acho, né? Como o Ilcio era, né? De formas diferentes. E assim, ele pinta em todos os lugares mesmo. Guardanapo quando está no café, tenho essa inquietude de estar se expressando, de estar deixando registrado, de alguma forma, como se fosse um diário de cores, né? Incluindo preto e branco, um diário de cores e signos os mais variados dessas experiências. E depois ele deixa em aberto para a gente continuar a história, né? Então, Luiz, agora eu queria que você se apresentasse, falasse de você, e a gente vai fazer uma live bem tranquila, bem solta. Se tiver que ter cronologia, ok, senão também tá de boa, tá bom? Tá bom. O espaço é Então, seu. boa noite a todas e todos. Eu construí minha carreira como Luiz Carlos de Carvalho, mas num dado momento eu achei que já tinha dado e abandonar a carreira. Aí comecei a ler, pesquisar, gostei muito da street art e fui para a rua. A rua me animou muito e o grafite, a molecada do grafite me abraçou e foi uma grande alegria. Na rua todo mundo tem um vulgo. Eu trouxe o meu vulgo da capoeira regional, que é o Barba. E uma vez eu fui para a França, aí falei, bom, então tem que ser o Le Barba, Le Barba. E tem um outro Barba, que é um grafiteiro muito bom, aí do Rio de Janeiro. Aí, para não ficar um Barba e outro Barba, eu comecei a colocar o Le Barba. Mas desde que eu sou pequeno, o pessoal me chama por Luiz. E agora, quando eu falo Barba, todo mundo abre um sorriso, vem me abraçar, esquece que tem Covid. E aí ficou o Luiz Barba, né? Assim, quando você vai dar seus passeios no Jambeiro, aí a galera vem te abraçar. Foi impressionante, Cris, que eu moro ao lado do Plaza Shopping. E tem o Japa Temaki, que eu compro de vez em quando, eles entregam em casa. Aí um dia eu estava passando ali, foi o primeiro dia que abriu o shopping. Aí eu fui falar com a moça que eu tinha uma conta para pagar e o rapaz que trouxe para fazer a entrega estava sem a máquina. Aí eu falei assim, eu vim aqui, o Daniel, eu tenho que pagar uma conta. O senhor é que mora aqui do lado. Ela abriu um sorriso, já veio me abraçar. Eu falei, calma, calma. Não pode. Não pode me dar um saque. Mas essa sua abertura tem tudo a ver, bastante coerente. Eu sou de 1952 e assisti, eu não quero entrar muito nesse espaço político agora, mas eu morava ali ao lado do Palácio do Ingá. Eu vi o primeiro dia do golpe militar e durante muitos anos eu convivi morando na área de segurança nacional. Aí, uma rebeldia, assim, eu queria ter feito filosofia, mas na época fazer filosofia aí no Rio estava muito difícil. Eu fui para a rua, moleque de rua, e frequentava os diretórios acadêmicos, porque onde eu morava, assim, a vizinhança de vários campos. Aí é o que você falou mesmo. Eu vim como autodidata e a gente vai comentar, mas o meu pai foi quem me deu régua e compasso, carígrafo, cartógrafo, e através do uso dessas ferramentas, a pena, o uso da tinta da China, eu fui desenhando
e publicava, cheguei a trabalhar no jornal O Fluminense, fazendo cartoon, e tive a felicidade de um dia ir, era ali no Jardim Botânico, a redação do O Pasquim, e quem estava lá era o Enfio. Aí, para mim, já foi uma glória conhecer o Enfio pessoalmente. Falei, Enfio, eu tenho um desenho. Ah, então vem aqui. Aí me deu uma pena, que a gente chamava na época, não sei se ainda existe, pena gelou, e o nanquim. Aí eu desenhei um avião dos Estados Unidos, sobrevoando, e lá embaixo um jet Kong correndo, e ele joga a bomba e grita, Feliz Napalm. Aí foi publicado no Pasquim, o Zeraldo comentou, e daí desenho, muito desenho. Isso foi na época já da Revolução, você era adolescente, né? Você era pequeno. Eu era criança. Quando eles fecharam ali a rua para interditar o acesso ao Palácio Nilo Peçanha, Palácio do Governo, eu e meus coleguinhas, a gente jogava futebol ali sem perceber o que estava acontecendo. Em frente ao palácio tinha uma metralhadora apontada lá para dentro e foi barra. A coisa não foi muito fácil, mas em contato com o pessoal, os estudantes, eu fui pegando um pouco o que era essa resistência. Olha, pegando aí um pouco da sua fala, a gente muitas vezes a gente fala assim, né? Não é seu perfil realmente o que eu vou falar agora, mas eu já em muitos grupos assim de WhatsApp e tal, parará, em que se a gente pontuasse num determinado momento, né, alguma coisa grave que estivesse acontecendo, como sempre acontece, né? Isso eu estou falando nos dias de hoje. As pessoas dão um corte, geralmente, eu até entendo, mas o grupo não é para isso, é só para falar de arte, não vamos falar de política. Mas eu não consigo separar as duas coisas. Aliás, a política está em tudo que a gente faz. Então, arte é resistência. A gente está vivendo esse momento da pandemia agora, a gente está vendo que na pandemia ficou escancarado, a nu mesmo, todas as diferenças sociais e todas as mazelas, né, que a população... Você chegou aí. E assim, a gente está falando, está percebendo e falando a todo momento que o que está sendo mais democraticamente utilizado ou vivido pelas pessoas nesse momento são as manifestações culturais, via música, ou artes visuais, o que seja, um filme, uma dança, o arte o curta, as pessoas virem aqui no Instagram e tem milhões de lives de música, os artistas se colocando, e as pessoas estão se alimentando um pouquinho desses movimentos artísticos que a gente está se rebolando aqui para tentar ver o que faz, né? Porque nós somos da rua e do público, né? Então, o mais democrata está provado, assim, está visto, né? E está visto também que nós vivemos essa desigualdade extrema aqui no país e em várias partes do mundo, sistemas predatórios, né? E como não falar de política? Como um artista não pode falar de política? Então, tocou o telefone, eu atendi. Aí a moça do telemarketing pergunta, oi, tá tudo bem com você? Eu falei, não tá tudo bem, não. Eu estou 5 meses trancado em casa, tem um coronavírus lá fora, os bolsominions estão todos saindo sem máscara, fazendo aglomeração, estão tirando a verba da cultura. Aí falei muito, depois que toquei, falei, coitado da moça. Ela é de Curitiba, aí ela falou, não, o senhor tem razão também. Aí esqueceu de vender era coisa de internet. E começou a trocar ideia. Porque até é difícil, Cris. Eu diminuí muito minhas intervenções lá pelo Facebook, mas está muito difícil. Agora é muito dinheiro para armas e pouco dinheiro
para a cultura, para a arte, ainda quer colocar um imposto sobre os livros. Isso aí é tudo muito bem planejado. Hoje eu vi, Cris, o nosso secretário de Cultura, Vitor De Wolf, fez um debate com o nosso querido e ex-ministro Juca Ferreira, e eles dois mostraram a realidade do que é. Por sorte, nós estamos aqui numa ilha, em Niterói, que nós temos conselho, estamos caminhando para plano, fundo, e o prefeito é sensível a isso, então nós temos um conselho que foi eleito agora, parece que um número muito grande de eleitores, mas está difícil, porque se eu lembrar do período Gil e Juca, nós construímos a Lúcia Pardo, foi a nossa coordenadora, e depois nos recebeu lá na pré-conferência, segunda Conferência Nacional de Cultura, terceira conferência. Eu fiquei por 2 mandatos representando a mediação nas artes visuais, no Colegiado de Artes Visuais, e eu fui saber que aquele plano que nós fizemos para as artes visuais agora venceu. Era um plano para 10 anos. E durante esses 10 anos, pouco a gente andou, porque teve o golpe contra a Dilma, depois teve o Temer. E a primeira Câmara do Sistema Nacional de Cultura foi de Artes Plásticas, foi numa reunião com o pessoal aí no Rio, no Parque Lage, depois se tornou colegiado e vários outros colegiados. Então, é uma militância muito grande que a gente tem, nós todos, nós artistas visuais fazemos muita coisa, e o período está difícil. Agora, é época de muita resistência mesmo, e eu acho que essa coisa de um vício de linguagem, eu tenho certeza que a arte e a cultura são resistentes e vão passar por esse período obscuro, de turbulência, e o que vai ficar são as nossas sementes. Você tem que, de vez em quando, interromper, que você não sai falando. A arte sempre foi resistência. Você trabalhar com arte, você sai do lugar comum, né? Então, você está sempre questionando. Então, e isso por si só já é resistência, né? Agora, tem atitudes e atitudes também, né? Que ficam evidentes em cada artista que a gente conhece. No seu caso, voltando um pouco no tempo, você... gente, só para dar uma geral ainda maior do que eu já dei no início, o Luiz é multimídia, né? Ele passeia pela pintura, pelo grafite, pelo desenho, pela gravura, pelo vídeo arte, né? Street art e... o que mais? Colagem, assemblagem, enfim. Sobre Informática. O Luiz ele já experimentou todas essas vertentes, mistura tudo, mas tem a cor, né, como a pintura, se a gente for pensar na pintura no campo expandido, né? Ele tem a pintura como o substrato da sua arte. E essa pintura, olhando ainda, falando de novo, a pintura nesse campo expandido, ela é carregada de signos, né? E aí, voltando lá para trás, como é que foi esse seu início? Porque você já passeou pelo neoconcreto, né? pelo neoconcreto, e depois você enveredou pelo caminho... tem como referência seu pai, que eu gostaria que você falasse. Acho legal isso, assim como o Ilcio, que veio aqui também, teve uma influência grande do pai dele, né? Então, é uma coincidência. Você passa para uma outra história, né? Uma história em que você usa a caligrafia, uma coisa mais gestual, né? Então, fala um pouco dessa passagem. Tá. Atualmente eu consegui entender um pouco esse meu processo. Eu li, ainda não terminei, O Erotismo, do George Bataille, e ele fala das interdições que tem no mundo, na vida, e que a arte é a transgressora. Isso me ajudou a me entender,
desde o início eu trabalho com essa coisa de lutar contra as regras, contra o poder, mas o princípio foi o seguinte: eu estava em casa e tinha aqueles fascículos de gênio da música, eu estava lendo as histórias e achava maravilhoso. Romantismo enorme, botava o LP e ficava lendo. Aí aparecia, já fazia cartoon. Aí, e desenhava com nanquim. E meu pai me ensinou os quadros, compasso, régua, uma geometria. Isso aí foi o meu fundamento. Aí fui me inscrever num curso de verão que o Frederico Moraes estava coordenando lá no Mães em 73. Era um curso de verão, fevereiro. E eu cheguei com a cara e a coragem. Eu não sabia nada de artes plásticas e não tinha nem ideia muito clara da história da arte, da pintura. E me encontrei com a Luiz Carvão. Para mim foi um grande mestre. Primeiro professor foi meu pai, segundo Carvão, generoso, muito atencioso. E fiquei ali ouvindo. Aí tinha o Décio Vieira, concreto, tinha o José Assunção Souza na gravura. A gente frequentava vários ateliês. E um dia eu frequentava muito Man. Eu saía daqui, passava a tarde, vinha no final da tarde para Niterói e frequentava a biblioteca. E um dia, caminhando pelos salões de exposições, tinha um painel e eu vi uma sombra projetada sobre o painel de uma janela, e era uma sombra assim, com aquelas venezianas, e eu fiz aquilo. E fui para casa, comprei, na época, papel Scholler Hammer, grande, que era bem branco, era muito branco, e com as penas que meu pai usava, eu desenhei esse recorte. E tinha um outro também, que eram códigos, eram setas pesadas, desciam, e setas mais leves subiam. E mais outros dois trabalhos. O curioso disso tudo, que a Bienal ainda era democrática, a gente fazia inscrição, eu fui o primeiro inscrito, e estava carregando meus trabalhos ali no pátio do MAN, encontrei a Luiz Carvão. Ô Luiz, o que você está fazendo? Eu vim fazer inscrição na Bienal e mostrei os trabalhos. Dois trabalhos, ele falou assim: esses aqui estão muito bons. Esses outros dois, não tanto. Mas o Augusto Rodrigues, quando viu os outros dois, gostou muito. Enfim, os dois que o Aloysio Carvão apontou foram selecionados para a Bienal, e a proposta da Bienal era que os representantes por Estado, o governo pagasse estadia, alimentação e a viagem de avião. Foi a primeira vez. Eu achei um barato. A abertura da Bienal, tinha Picasso lá, não sei se ele pessoalmente, mas o Folon ganhou um prêmio até de aquarela, tinha fotolinguagem rolando muito, aquela ideia de arte conceitual. Olha só, 21 anos. Eu saio do meu anonimato, Luiz de Niterói, é esse o meu currículo. Aí entro numa Bienal, na vernissagem, conversando com vários artistas internacionais, pago pelo governo, com estadia, com comida. Eu falei, eu quero ser artista. Só para completar, no curso, eu fazia uns desenhos. Até antes disso, você já tinha suas experiências em casa e na rua, né? Mas eu era underground, eu fui hippie um pouquinho, depois beatnik, e fazia uns desenhos underground figurativos. A turma adorava meus desenhos. Aí um dia eu botei um desenho lá, underground, e todo mundo, que bonito. E o Carvão, o que o senhor acha, professor? E o professor, Luiz, isso aí tá uma merda. Se você quer seguir esse caminho... Você poderia nem estar também, tá? Vamos relativizar. Estava uma porcaria. E ele falou assim, se você quer seguir esse caminho, vai para Belas Artes, tem anatomia, claro escuro, escorço. Ou então tem uma outra escola, que não é uma escola. É você ficar frequentando ateliês, artistas. Eu frequentava muito a biblioteca, e como eu era muito rebelde, eu segui o segundo caminho. E fiquei um bom tempo trabalhando com geometria. Entrei num salão aqui em Niterói, que o Frederico Moraes expunha também. Só que eu comecei a sentir uma inquietação de tentar trazer para a minha arte uma questão mais popular. Eu era muito ligado a samba,
Aí é o que você falou, eu saí experimentando. Na verdade, eu sou um artista que trabalha com a experimentação. Aí saí experimentando aqui, e tinha uma coisa que hoje não tem muito, assim, é os salões de arte. Então eu fazia o trabalho, mandava para o salão e ficava esperando o júri, a crítica do júri. Normalmente eu conseguia. Um ou outro salão eu não passei. E essa questão também, já que eu fui para esse lado do salão, quando eu fiz gravura, aí me deu uma disciplina muito grande, porque gravura você não rompe nenhuma etapa, você tem que cumprir todas as etapas. E já tinha 78, eu já tinha uma certa experiência estética, muito pouco, mas tinha, e a gravura me deu a disciplina, e eu participei de uma exposição, que eu não estou lembrado agora, aí tive umas críticas boas do Roberto Moraes, aí eu fui com a cara e a coragem, uma hora eu tomava pau, outra hora, mas era sempre nesse diálogo com os artistas críticos de júri. Sua imagem deu uma congelada, embora eu esteja ouvindo a sua voz. Agora voltou. Voltou. Ai, meus orixás. Aí você estava falando da gravura e tal. Deu para a gente ouvir, mas a sua imagem tinha congelado. Engraçado. Você fez Ingá no... Você fez gravura no Ingá, né? O Wilson está até comentando, que me conheceu lá. Eu, em 78, entrei para a gravura. Eu sou da primeira turma de gravadores formados pelo Assunção Souza e Ana Letícia. E eu comecei de baixo ali, assim, de baixo, porque era primeiro xilogravura. Aí eu conheci o Newton Cavalcante, um grande xilogravador. O Newton Cavalcante foi meu amigo, assim. Ai, gente, que saudade que deu dele agora. Muito louco. Muito louco, cara. E como é que ele conseguia trabalhar? Ele tinha problemas, né? Ai, gente. Um gênio aquele cara. Que pinturas incríveis também que ele fazia. Mas, desculpa, eu me empolguei aqui. E aí? E aí, tá. Aí na gravura eu fiz uma... Isso é na minha natureza, né? Eu pegava a técnica, tanto da xilo, depois do metal, desenvolvia muito bem. Então, minha gravura tinha um apuro formal muito grande, mas eu conheci, através da Solange Oliveira, o Grupo Cobra, Copenhague, Bruxelas e Amsterdã, o Alechinsky, o Karel Appel, a pronúncia eu não sei direito, Asger Jor. Através de quem você conheceu? Não ouvi. Solange Oliveira, que ela estava vindo dos Estados Unidos, e ela incentivava. Então, eu fazia um desenho bem calcado em crianças, e tinha uma técnica bem apurada de puxoar, que você fazia vários coloridos, olhava muito o Guild, que o Newton Cavalcante mostrava para mim, e comecei a entrar nos salões, e a gravura, ela me lançou bem. Aí começaram a aparecer bienais e trienais internacionais. E, paralelo a isso, eu estava desenhando muito, Cris. Eu sempre desenhei muito. Você faz isso até hoje, você é inquieto. Pode ver um pedaço de espaço, vai... até poltrona, você pinta poltrona, vai passando, vai pintando, vai pintando, vai pintando. Se passar por aqui, eu estou pintando. Mas quando acabou o período naquela ditadura em Portugal, eles fizeram o Lisbon International Show, 79. E eu mandei meus desenhos, eu usava tipo letra 7, mas eram uns bichinhos, eu desenhava umas cidades, e foi aprovado. Foi legal, porque eu participei junto com Faiga, com um monte de artistas grandes, e também aqui a terceira mostra do desenho brasileiro, lá em Curitiba. Isso aí começou a mostrar, não tinha internet, não tinha nada, então é por aí. E também participei, aí o Wilson vai ficar feliz, porque foi lá nos Países Baixos, e
E eu passei também com desenhos. E eram desenhos calcados em criança, desenho de criança, mas com muita técnica, muita técnica. Eu gosto muito da técnica. Então, até o Fernando Borges comenta que eu pego uma técnica e vou desenvolvendo até dominar. Aí, quando domino, eu vou brincar de outra coisa. Sim, olha, deixa eu só responder uma pergunta aqui. Tem gente perguntando se a live vai ficar salva. Fica salva sim, gente, na página, na nossa página aqui do lugar, tá bom? Falando de toda essa estrutura de salões, do mercado de arte convencional, né? do mercadão, dos museus, de galerias, que você já circulou ativamente por esses espaços, inclusive sendo representado por galerias e tal. Como é para você essa virada, que não é de agora, né? Uma virada de ir para as ruas e trabalhar. Quando eu falo ir para as ruas, não é rua física, né? Ir para a vida, ir para fora para um sistema alternativo, né? Por escolha pessoal. Como é para você? Como foi essa virada dessa experiência? Como é que isso se deu dentro de você e como isso influenciou no seu trabalho? E depois a gente volta para falar das escritas, das poesias, que tem um pouco a ver com isso também, né? Com essa tua passagem para o gestual e para esse esparramar, né? Você se esparrama pela vida, né? Sai desse esquemão, sai do geométrico, entra no abstrato, no taxismo, né? Então, você vai se espalhando. Como que foi essa passagem para você, dentro de você? Foi difícil? Deu medo? Foi fácil? Foi, assim, prazerosa? Eu quero muito isso. E foi a luta? Boa luta porque Escorpião, Dragão, filho de Ogum, vai à luta. A escrita, eu era criança e papai me ensinou a gostar de poesia. Era Camões, 7 anos de pastor, Jacó, servia Labão, pai de Raquel, Serrana Bela. Mas do mercado, quando eu fazia geometria, eu fiz um contato muito bom com 2 galerias. Uma em São Paulo, que era um núcleo de 8 galerias fortes, que era o Paulo Figueiredo, que trabalhava concretos e geometria. Ele gostava muito do meu trabalho. No primeiro contato, ele já comprou umas telas pequenas. Depois eu deixei uma tela maior, ele também vendeu. E aqui no Rio, eu trabalhava com a GB, que era a gravura brasileira, e meu contato era com a Sara Candal. Só que o Paulo Figueiredo, ele adoeceu, fechou a galeria. Eu seria um artista residente, a proposta dele era essa. Eu seria um artista residente em São Paulo. E a Sara Candal também saiu da sociedade. Aí, falei assim, pô, eu estou com 2 galerias que para mim são tops. Eu estou vendendo. E a coisa fechou, aí eu falei, está na hora de eu dar um tempo. Eu nunca dei muita bola para mercado, não. E tem uma coisa atualmente que é muito complicada, porque eu já fui marchand, vendi Ana Letícia, vendi uns trabalhos aquele menino que faz arte cinética. Me ajuda. Bom, enfim, 30% de consignação, 50% comprando à vista. Agora as galerias estão querendo pegar 70% da venda de minha obra, não me dá beijo na boca, não me faz carinho, eu estou fora disso aí. Então, é um mercado que me atraiu. São muito grandes. O mercado não me atraiu. E eu, envolvido com a gestão do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, Museu do Ingá, eu conheci uma pesquisa do grande amigo Luiz Sérgio Oliveira, que ele trabalha com a arte pública, é o trabalho de doutorado dele. Ele fez lá na fronteira México-Estados Unidos. Eu gostei da ideia, ele tem uma imagem bem bacana, o artista foi despejado do ateliê. Aí eu estava com essa coisa, falei, não, tá legal, vamos para a rua. Aí comecei a desenvolver trabalhos com esse pensamento de arte pública. Cris, eu estou na rua, estou preocupado com o público,
fazer trabalho efêmero na rua, aí dei um passo mais rápido e encontrei street art, que eu já pesquisava. A Márcia, quando vinha da Europa, ela me trazia livros de street art em Berlim, em Barcelona. Aí eu me apaixonei por essa liberdade. A passagem foi acontecendo porque você já pesquisava, você já... Então foi fluido, né? Mas eu tentei largar a arte. Falei assim, olha, eu não quero mais saber de arte, isso aí já está me dando no saco, mas eu tenho que provar que arte não existe. Aí fui para a UF para participar de encontros de arte e tudo, e comecei a ler, achei um livro, falei assim, após o fim da arte, falei, tá aqui, o Danto mostrou que acabou a arte, então vou pegar meu caniço e vou pescar ali na praia. Aí eu fui cara, eram 4 mesas por dia, 2 de manhã, 2 de tarde, e de segunda a quinta. E o tema era Walter Benjamin no olhar de outros pensadores. Aí uma colega, Carolina, se não me engano, o tema dela é Platão, e eu falei para ela, eu vim aqui com uma certeza absoluta, que a arte não existe. E agora, Luiz? Eu falei assim, bom, agora eu saio daqui com 2 certezas. Eu não sou filósofo e tenho que dar conta desse meu problema com a arte, essa inquietação. Isso me ajudou muito. Só que eu acho, porque é uma questão pessoal minha, não é nenhuma coisa assim que eu estou falando, circuito das artes, mas na rua, na street art, a liberdade é muito grande, coisa que, de repente, nós, artistas contemporâneos, ligados ao circuito das artes, e muito voltado para a citação de pensadores e filosofia, às vezes a gente tem uma carga conceitual muito grande. E vou pegar uma frase que o Frederico Moraes me autorizou quando eu dei uma palestra aqui, eu e o Davi Baltar, grafiteiro, aqui na produção cultural da UF. Na faculdade, se faz construção de pensamento, conhecimento, mas não se faz mais arte. A arte está sendo feita na rua e muito no grafite. O grafite também agora está um pouco na questão das artes plásticas, visuais, mas ali tem uma liberdade muito grande. Aí, só para já encaminhar para você fazer outra pergunta, como eu sou filho de calígrafo, a caligrafia é um símbolo, signo, sinal, é você escrever da esquerda para a direita, de cima para baixo, e papai dominava todos os estilos de caligrafia, gótico, copperplate. Eu encontrei, na pichação, que incomoda a sociedade inteira burguesa, encontrei na pichação uma mancha gráfica que me interessou. Eu não entendo muito ainda não, é muito difícil eu reconhecer uma assinatura de pichador. Mas ela, para mim, é uma mancha gráfica bem semelhante aos pictogramas e aos ideogramas chineses e japoneses. É verdade, é verdade. Aqui, olha, tem um trabalho seu que é até mais recente, mas eu vou mostrá-lo agora, porque tem a ver com isso que você está falando e tem a ver com esses signos que vamos escolher essa aqui, que os grafiteiros fazem, né? Por exemplo, sei lá, essa aqui. Isso, porque aqui tem uma... Eu pego a espiritualidade da cultura zen, budista, que o Japão, eu sou muito ligado. Aí esse é bem mais fácil eu comentar. Eu fui assistir o Miles Davis, que eu adoro. Eu também, paixão. Adoro. Olha que louco. Eu fui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro para assistir Miles Davis. Ele entra com um casacão, ele era muito elegante, de couro preto, e tinha um ideograma vermelho atrás. E eu apaixonei, nem sei o que estava escrito ali, mas eu apaixonei. Sim. E depois de um tempão, 30 anos talvez, eu falei assim, não, peraí, eu tenho que fazer a minha assinatura parecida com aquele treco que eu via nas costas do Miles Davis. Aí foi desenvolvendo. E parece muito engraçado, Cris, que lá no Japão, quando eu assinava isso, eles consideravam um kanji, que é a escrita deles,
e, ao mesmo tempo, xodó. Aqui está bem mais do xodó que eu uso o próprio pincel japonês. Aham. Você falando dessa história, de como é lindo esse símbolo que estava na jaqueta do Miles Davis, eu fico pensando em como eles são parecidos com as pichações, não estou falando, porque fazem uma diferença entre pichação e grafite, né? Não, 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 não. Pichação que está aí, ó, desse vândalo, é a assinatura do Luiz, tá? Quando ele. Esse ideograma aí. Mas não Luiz. tem diferença, Cris. Não, Porque... mas aí eu queria falar, mas espera aí, mas as pessoas, para fazer a minha pergunta e você discursar sobre isso, mas fazem essa diferença. E assim, o grafite é aceitável, é uma pintura num muro, é mais, né? A pichação é vista como vandalismo, né? Sempre foi vista. Eu não considero. As pessoas dizem que suja a cidade, porque geralmente é em negro, geralmente tem essas letras confusas, ou essas coisas que a gente não entende, né? Talvez por isso até cause uma certa Maria, olá, Maria, quer entender. Então, me fala sobre isso aí, diferença de pichação, grafite, se é vandalismo, se não é, para você. Tem um livro que vai falar sobre isso, e ela é o mestrado dela, e ela traz a pesquisa em cima do status quo e do capitalismo. Então, a batida muito forte em cima do status quo e o capitalismo. Aí vou reproduzir aqui de maneira humorada, mas vai muito dentro do que a sociedade faz. Eu adoro esse artista. Eu gosto, porque ele faz coraçãozinho, ele faz um grande abraço, ele faz tudo cheio de coraçãozinho, não sei o quê. Eu adoro, eu não entendo muito de arte, mas eu adoro comprar o Romero Brito e botar na minha casa. Porque ele não questiona nada. Ele é tão limpo, é tão angelical, é tão infantil. E ele tem quadros de $40 mil, e eu posso comprar um negocinho ali de R$ 5. A mesma sociedade que pensa isso, que ela não se aprofunda, o Abelardo Zalbar falava que ele preferia quem não tem formação nenhuma do que quem tem pela metade, porque aí tem um preconceito. Então é melhor você ter formação total, que aí você iguala. Ele citava, que era o caseiro dele, ele olhava os quadros de geometria do Zalbar e desenvolvia, através do conhecimento dele, um comentário muito bom. Mas ele não tinha esse preconceito. O que acontece Aqui no Brasil existe pichação porque nós pichávamos contra a ditadura e usava o piche, que é mais difícil de tirar da parede. Então ficou pichação. Mas a origem é Nova York e a vandalismo. Tem um livro que ele fala de um carteiro que andava pela cidade entregando cartas e botava a assinatura dele. Aquele rabiscozinho. E a molecada olhou e falou, opa, bacana, esse também quero. Aí começou a botar um nickname, né? Um apelido. Tem um filme muito bom, que eu acho que ainda está na Netflix, que é o Get Down, que dentro do Bronx, aquilo tudo devastado, tráfico de um lado, capitalismo forte do outro, e os negros abandonados ali à própria sorte. Você tem os elementos do hip hop. Um deles é a tag, que é esse rabisco, que é a rúbrica. E da tag, o cara começa a desenvolver e vai escrevendo o nome acho que não é samurai não, mas eu me lembro, daqui a pouco, no filme. Aí vai desenvolvendo, vai desenhando, vai crescendo, aí depois joga um Pato Donald, joga um Zé Carioca, joga não sei o quê. Os símbolos, né? Símbolos do capitalismo, enfim. Daí vira um estilo de letras e depois o cara começa a dominar a figuração também. Então, quando chega no Brasil, com uma sociedade cruel, perversa, que ela persegue negros, persegue maconheiros, persegue LGBT, persegue mulheres, persegue todo mundo, e você tem uma força paralela, porque aí não é nem só a PM, não. A PM ela é muito dura em cima do pichador. Mas o ato de você pintar uma parede que não é sua,
que é um patrimônio que não é seu, é o vandalismo. Então, a palavra correta é vandalismo, que é no mundo inteiro. Agora, quando chega aqui, nós temos os vigilantes que tomam conta de um prédio, tomam conta de não sei o quê. Aí, quando ele pega um pichador, segundo um amigo meu, que já foi da pichação, é a ponta mais frágil que a sociedade vai bater. Aí eles batem, torturam e matam. Matam. A gente tem visto que lá em São Paulo o vigilante matou um rapaz porque achou que era alguma coisa. Em Paris, só para exemplificar, é vandalismo. Então, se você foi com patrimônio, desenhou, grafitou, pichou, você é pego pela polícia, vai para a delegacia. Isso foi um pichador lá de Paris, dono de uma loja. Você fica 24 horas, o teu material é apreendido, depois sai para casa e volta para pagar uma multa ou sei lá o quê. Agora, imagina o seguinte, aqui a gente tem essa pichação que ninguém gosta, que acha feio, tarará. Aí fala assim, pô, Barba, ô Luiz Carlos de Carvalho, e se picharem na sua casa? Tá aqui a janela pichada, os dois caras. Agora, nos Estados Unidos, não, mais Inglaterra, que é o Robo, que botando meu nome pela cidade, eu vou pintar o trem do metrô, porque ele circula meu nome pela cidade inteira. Aí o pessoal de Paris adorou, pegou, Berlim adorou. Eu conheço um cara que é Babs, que é um vandal lá de Paris, que ele não pode mostrar mais a cara porque já está todo enrolado com a polícia de lá. Ele pegava todo comprometido. Mas é que aqui a gente tem essa coisa policialesca de casa grande e senzala. É ruim, o cara pichar a casa dos outros é ruim. Como diz minha amiga, o tiozinho foi lá e pintou a casa toda bonitinha. No outro dia o pichador foi lá e rabiscou tudo. Eu não estou defendendo nem incentivando. Isso aí é parte da cultura urbana. Não sei se foi legal o que eu falei. Não, você contou e esclareceu vários pontos que, inclusive, eu não estava sabendo. Mas, assim, eu pessoalmente acho uma cultura de resistência, né? É uma cultura de... Essa impressão, por exemplo, essa repetição da letra, né? Do nome, essa repetição, né? Essa coisa de imprimir essa letra um reforço identitário. Estou aqui, né? Existo, né? É isso. E Você se não permitem ver com a mesma qualidade de vida que os outros, e eu tenho que andar escondido pelos becos para não ser morto, não sei o quê, eu me escondo em cima de um telhado e de noite picho esse espaço, como um ato de político e de resistência. Eu vejo assim, posso estar romantizando até a parada, mas eu acho que é isso. Tem um documentário que é Picho, que lá em São Paulo é Picho. Aí, no início do documentário, o cara mora numa periferia, ele vem pela linha de trem, pichando. Existe uma estética de você botar com espaçamento igual, tereré, tereré, são várias questões, mas, enfim, ele pega o final de semana dele e vai escrevendo o nome dele por aquela linha de trem. E ele fala assim, eu não tenho lazer, eu não tenho cultura, eu não tenho condições de ir a teatro, cinema, tarará, tudo que a cultura de lazer permite. Então, o meu lazer é vir caminhando, escrevendo o meu nome, que é isso que você falou. Eu estou vivo. Por mais que você tenha isolado na periferia, eu estou vivo. E depois ele fala assim, essa é minha arte. Aí eu vou dizer que não é arte? O que é arte? Arte o que é arte? É uma boa discussão. Agora, eu vejo isso que você fala. É periferia. E é uma coisa. O Paulo, ele até escreveu alguma coisa aqui. Eu ia ler, porque tem muito a ver, que ele fala que a questão é... O Paulo é punk, é marcar território. É punk, é marcar território. As bandas... Exato. Eu vejo assim, e vou te falar mais, esteticamente eu acho super bonito. Eu acho super bonito.
Você travou ou não? Eu estou aqui tentando ler, mas não estamos. Você consegue ver vivendo uma transição entre o verdadeiro perseguido e o grafiteiro admirado? Sim, Entre o sim, vândalo e o perseguido, ela tá perguntando isso, a Cláudia. Se nós sim, estamos vivendo entre a transição entre o vândalo perseguido e o grafiteiro admirado, um sim. grafiteiro que, aliás, não tem muita gente ainda que está no street art, está na rua, mas que, como o mercado percebeu isso, muitos foram sendo abduzidos para dentro desse mercado. Não digo que é ruim ou bom, eu só digo que é uma constatação de um fato. E aí eles vão pintar a parede da galeria, aí já fica mais dentro do sistema e tal, embora seja um grafiteiro. Não, Nossa, mas... Cris, qual é a nossa discussão, nós artistas plásticos, artistas visuais, com espaço nas instituições? Qual é a nossa discussão? É o artista que trabalha para a galeria, que se ele começou a pintar amarelo e o público começou a adquirir o amarelo, ele não vai poder mudar nunca mais. Então, é uma questão que eu tenho, eu conversei uma vez numa aula com o Luiz Sérgio, aqui na UF. Eu brinquei com ele, pensando, Luiz Sérgio, eu estou vendo que eu não sou artista. Era uma turma de mestrandos. Por que você não é artista? Porque eu não produzo para o mercado. Eu vendo o que eu produzo, tranquilo. Mas eu não produzo para o mercado. Então, essa coisa do artista produzir para a galeria, para o mercado, isso já é uma discussão que ele Sica trazia lá dos anos 70, início dos anos 70. Exatamente, exatamente. Cláudia. A Cláudia tem razão, tem uma armadilha que o poder aquisitivo da burguesia, ela começa a falar assim, pô, Luiz, quando você vai pichar na rua, aquelas coisas eu não gosto. Mas quando você produz aquelas coisas bonitinhas, eu gosto. Mas não são eles que definem o que é, porque o princípio da rua, do street art, do hip hop, da Não, dança, eu quero mostrar, não. Pera, gente. essa Pode geometria falar. é de rebeldia, é arte efêmera. Isso a gente trabalha muito paralelo. É engraçado que a história da street art, a história da arte, ela vai paralelo, mas já tem vários pesquisadores com doutorado sobre a rua, mas a essência da rua, aí é minha tag ali em frente É, ao do artista. É uma pichação. Isso é minha tag, é uma pichação, mas tá coloridinha, que bonito. Ah, e o Luiz, olha só, um barbudo, velhinho, olha que bacana, que bom, olha. Mas é preconceito, é preconceito. E tem armadilha, sim, do mercado, que, nossa, é pobre, Cris. Eu estive várias vezes em Paris. Existem duas galerias. Le Lavomatique, que é rua mesmo, é rua. E se você está na rua e consegue chegar, e eu cheguei, você começa a ser reconhecido pela rua, pela street art. E tem a outra que é a Itinerance. A Itinerance é uma galeria de arte, que a gente pode dizer de arte contemporânea, que ali as obras são feitas para a galeria, são bem caras, e são os artistas que vão pintar aquelas empenas cegas aqui das paredes dentro do Paris 13. O mercado de arte contemporânea, a Cláudia estava perguntando, o mercado de arte contemporânea internacional, ele entendeu que nós, artistas visuais, conceituais, com muito, está numa outra questão. Eles trabalham com galerias e tudo, e começaram a ver que é o que o Frederico Moraes falou, que a grafites tem o interesse do público. Aí tem grafiteiro, sim, que vai fazer para atender o público, para ganhar seu dinheirinho, para comprar um Porsche, um Rolex e tarará, tereré. Eu ainda não cheguei, eu quero vender para comprar. Rolex eu não gosto, eu uso meu. Eu quero comprar champanhe, ir para Rennes e Pernay, comprar champanhe lá e sair pintando as paredes lá. Estou brincando. Bom, vamos pegar esse gancho. A gente tem 6 minutos para as 7 horas. Essa live vai cair e a gente vai retomar, tá, gente?
o pessoal que está aí, que está chegando agora, o pessoal que... Marisa, a gente está lendo tudo que você está falando, está acompanhando aqui, ela te chama de Vândalo, meu querido Luiz. E só que a gente não consegue ficar respondendo a todo mundo na hora, mas a gente está acompanhando. Boa noite, Valdemir. E aí a gente ainda vai voltar a isso, mas a gente vai, eu vou cair, a gente vai voltar e aí vocês entram de novo. Bom, dei uma gaguejada aqui porque eu sei que é um trâmite difícil para quem não está muito acostumado, mas vai dar tudo certo. Então, a gente estava falando dos artistas que estão entrando nas galerias, os grafiteiros, estão encontrando aí, estão vendo que o público gosta de grafite. Minha pergunta é, gostam de grafite mais nesses lugares aceitos como a Casa da Arte, né? O acolhimento que a gente conhece da arte, ou conseguem encarar, na Europa talvez, em alguns países talvez, mas aqui no Brasil não sei, encarar o mesmo trabalho de um grafiteiro na rua e o trabalho dele dentro da galeria, né? Se ele consegue encarar da mesma forma, tipo, dentro da galeria é uma obra de arte. Aí eu lembro do Duchamp com o urinol, né? Aquele urinol dentro de um ambiente sagrado do museu virou uma obra de arte, né? Então, essa pichação, o grafite dentro da galeria passa a ser considerado uma obra de arte, né? E na rua ela ainda é considerada como o grafite nem tanto, né? Mas não chega a ser como vandalismo, mas questionando se é arte ou não. Se é arte ou não. Entendi. Tem um vídeo que é Guerra da Rua, do grafite. Olha, vou mostrar aqui um grafite do Luiz Barba. Esse aí é lá pela Operária, o Meeting of Favela, em Caxias. Tem um vídeo que vai contar a história do Robo e do Banks. Todo mundo gosta do Banks. Mas o Robo, ele é primeiro. Aí tem uma guerra entre os dois. E quando o Banks vai lá, que a gente chama de cobrir o rator, a única pintura do Robo, que ele já tinha largado isso, aí ele volta a pintar e os dois ficam um pintando em cima daquele espaço, que é perto de um canal, e as pessoas acordam para o trabalho do Robo. E uma galeria fala assim, cara, tu não quer fazer esse trabalho para dentro da galeria? Eu falo, tá bom. Aí fez umas telas, eu gosto muito, que tem muito do expressionismo, do tachismo que você falou, mas é muito carregado de grafite mesmo, técnica de linguagem do grafite, só que ele faz para dentro da galeria. E ele fica, na vernissagem, ele fica do outro lado, que ele também não pode mostrar a cara, e daqui a pouco liga o telefone e o galerista fala assim, olha, está vendendo tudo. O Babs, que é esse meu amigo francês, o que ele pinta para a galeria, ele chama de street art. E o que ele faz na rua é o vandal. Ele está aperfeiçoando a técnica, mas é rua, aquilo ali é a essência de rua. Então, tem uma... Tipo, você imagina, os genes, eles são puxadores, eles fazem esses painéis, mas eu quero voltar ao Banks. O Banks, ninguém Então, sabe quem é. Porque só falta 1 minuto. Eu acho melhor a gente... Gente, o pessoal que está entrando agora, entraram agora nesse 1 minuto restante, entraram pessoas. Nós vamos sair e voltar, tá bom? Porque só faltam 40 segundos. Aí a gente volta a esse papo, tá, Luiz? Guarda aí, para a gente voltar. Eu vou desligar aqui e a gente vai voltar. Beleza.